Campeonato Carioca, vale vaga na final da competição. E o Vasco passou sufoco na primeira partida. Meu Deus do céu. Agora sim, com o palco definido, as equipes podem focar apenas no campo e bola para a semifinal do Campeonato Carioca. Depois de muita reviravolta, com o jogo transferido para a Volta Redonda e alguns desentendimentos com o consórcio, o Nova Iguaçu conseguiu a liberação para mandar o jogo de domingo no Maracanã. A administração do estádio, liderada pela dupla Fla-Flu, usou as redes sociais para culpar o Vasco pela confusão, dizendo que a diretoria da SAF tentou se aproveitar da situação, uma vez que também tem interesse em gerir o Maracanã. Com um empate em 1-1 e sem a vantagem de 2 resultados iguais, para o Cruz Maltino apenas a vitória interessa. Que a torcida venha ao estádio porque o Vasco vai chegar à final. Depois de 5 jogos em 16 dias, contando 2 viagens, o time de Ramon Dias voltou a ter uma semana livre para treinamentos. O desgaste de alguns jogadores foi um dos argumentos utilizados pelo treinador para justificar o desempenho abaixo do esperado no jogo de ida. Porque el equipo viene a un desgaste. Se Gabriel, Paulo, Juan, Paulo... A equipe vem de um desgaste e necessitamos de um tempo de recuperação. E essa semana será boa para nós. Para domingo, algumas mudanças podem acontecer, incluindo a formação tática, saindo de 3 para 2 zagueiros. No ataque, a dúvida é voltar com Adson ou manter Cleiton, que estreou no último jogo e foi apresentado oficialmente ontem. A gente consegue jogar junto, eu posso, de qualquer maneira, eu posso também ser um substituto dele ali, ele tem a história no Vasco, ele também tá jogando bem, tá conseguindo fazer os gols, mas como vocês viram, eu também consigo ajudar, consigo jogar junto com ele. A provável escalação tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton. Medel de volta ao meio de campo, Zé Gabriel, Galdames e Payet, Cleiton e Verrete. Do outro lado, o Nova Iguaçu teve compromisso no meio da semana, mas a eliminação para o Internacional na Copa do Brasil com derrota por 2-0 não deve abalar a equipe, que tem o estadual como prioridade. Os 3 titulares poupados no duelo voltam ao time, entre eles o atacante Carlinhos, um dos destaques do campeonato com 8 bolas na rede. Eu fiz planos e orei para que isso acontecesse, né? E Deus me abençoou, trabalhando muito, e isso aconteceu. A provável escalação conta com o Fabrício no gol, Ian na lateral direita, Gabriel Pinheiro e Sérgio Rafael na zaga, com Maicon fechando o setor defensivo. No meio de campo, Igor Guilherme, Albert e Iago, Bill, Xandinho e Carlinhos formam o ataque. A parte da manhã e depois todos eles, representantes dos 3, Vasco, Nova Iguaçu e Ferge, partiram para o Maracanã para conversar e negociar com o CEO do Maracanã, Severiano Braga. Ele não estava no Maracanã e durante 2 horas houve negociação através de contatos telefônicos, por internet, e tudo acabou sendo resolvido da forma que todos queriam, de forma atrasada. É claro, agora em cima da hora, todas as providências têm que ser tomadas para que o jogo seja realizado normalmente. Venda de ingressos, polícia militar, corpo de bombeiros, e o certo é que no final tudo ficou resolvido. As semifinais do Campeonato Carioca, o jogo de volta, no final de semana, serão realizados desta forma. Sábado, 21 horas, Fla-Flu. E no domingo, às 4 horas da tarde, o jogo vai ser Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Tá aí, Nova Iguaçu pensando no lado financeiro, né? Porque esportivamente leva a desvantagem ter um Maracanã muito mais vascaíno, como foi no primeiro jogo. Opção pelo financeiro. Agora, tem a questão do gramado também, né? O gramado do Maracanã, tantas vezes a gente vê judiado por excesso de jogos. 2 jogos no fim de semana, Elton. Primeiro assim, o Maracanã é a casa do futebol carioca, né? É lógico que o Vasco tem o São Januário, o Botafogo tem hoje o Nilton Santos, tem suas casas, mas viveram suas histórias, suas grandes glórias também no Maracanã, né? Principalmente o Botafogo.
O Vasco no São Januário também tem a sua história, mas o Vasco não é mandante do jogo, né? O Vasco é visitante no Maracanã. Acho que esse é um ponto, a questão do estádio ser o estádio também do futebol carioca. A questão é que tudo no futebol brasileiro vira uma novela, né, Edu? É impressionante como os caras não conseguem manter uma tranquilidade num campeonato estadual, porque precisa ter polêmica. E nesse caso, uma versão diferente da outra, né? Porque o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã, e aí o consórcio alega que eles não esperaram a resposta e por isso decidiram pelo Raulino de Oliveira. O Nova Iguaçu disse que foi procurado e que foi ignorado. E a FERJ fala também sobre a sua parte. Depois entra o poder público. Tudo isso para um jogo de campeonato estadual que poderia ser decidido tranquilamente depois que terminou ali a primeira fase, né? Você olha, o primeiro jogo vai ser nesse estádio, o segundo nesse. A gente está discutindo o segundo jogo das semifinais. O primeiro já aconteceu, faltando 3, 4 dias para a própria partida. Então, de uma novelice, né, o futebol brasileiro, impressionante. Vamos ver. Eu acho que o Vasco não deveria nem ter se metido nessa história. É o visitante que tem que escolher o Nova Iguaçu, né? Por isso colocaram que o Vasco estava se vitimizando, né? A própria FERJ falou sobre isso, mas é uma confusão desnecessária. E isso poderia ter sido resolvido assim que terminou a primeira fase, porque todo mundo conheceria o calendário com tranquilidade, mas não, tem que ter uma novela, porque o futebol não se decide só no campo no Brasil, né? E nos últimos anos, essas histórias, né, extracampo também, tem tomado conta aí do futebol de uma maneira desnecessária. Tudo isso que aconteceu foi desnecessário, não precisava se acontecer, Vedo. Gostei muito do seu termo, vou adotá-lo. Novelice, o futebol brasileiro e a novelice.